Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quinta-feira, uma quinta de avanços. Será que agora vai? Acho que essa é a pergunta que todo vascaíno se faz diariamente, né? Será que agora vai? Será que agora o Vasco da Gama vai contratar, enfim, o tão sonhado atacante? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, trazer, é claro, todas as informações de mercado da bola do nosso Cruz Maltino. Vamos trazer aqui a vocês até mesmo, né, palavras de um ex-diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Vocês lembram? Paulo Brax ontem quis dar uma jantada no Vasco, desmerecer a diretoria do Vasco da Gama. E olha que loucura, né? Até o Paulo Brax está desmerecendo Pedrinho e companhia. A que ponto chegou o nosso Cruz Maltino? A gente vai falar sobre isso, trazer muitas outras novidades. Tem Vasco sendo acionado na FIFA. Olha, meu amigo, um boa noite gigante imperdível para você aí que tá do outro lado. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, tá, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão sempre em ponto aqui no canal, às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu conto muito aí com a presença e a participação de todos vocês, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância fundamental para a divulgação do nosso vídeo. Eu, Lucas, não ganho dinheiro, Lucas, não ganho absolutamente nada com o seu like. É apenas o nosso vídeo sendo mais divulgado, o nosso trabalho sendo compartilhado. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta aqui do canal, o seu like, ele é fundamental, porque é ele que faz com que mais pessoas possam chegar aqui e conhecer o nosso trabalho. Então, não saia sem deixar o like e não saia também sem se inscrever. Vamos chegar aí a essa marca logo dos 147 mil inscritos. 150 mil tá aí na porta e a gente não tá conseguindo chegar, então eu conto muito com você. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Rápido, é fácil, é só clicar nesse botãozinho inscreva-se aqui embaixo e você rapidamente será um inscrito. Show? Vambora então, vascaíno. Sem muita enrolação falar de Vasco, né? Eu quero começar aqui primeiramente esse Boa Noite Gigante confirmando essa informação que a gente trouxe a vocês no Fala Gigante, essa informação que a gente introduziu aqui, né, de que realmente as coisas parecem que estão andando com 3 reforços. Só que a situação do Vasco é complexa, é complicada, porque assim como hoje, né, parece que o Vasco terá 3 reforços para o seu setor ofensivo, também pareceu algum tempinho atrás, com o Bruma, com o Brian Rodrigues, com o Coelho. O Vasco chegou perto, avançou, negociou, chegou a um acordo, mas não fechou. Com o Brian, por conta do término da janela, o mexicano não tinha tempo o suficiente para contratar uma peça de reposição. Com o Bruma, porque o Benfica levou após uma lesão do Di Maria. Com o Coelho, os valores não foram acordados. Então, assim, uma grande confusão. Mas agora parece que vai. Não com o Brian, não com o Bruma, mas com alguns jogadores de menor nível técnico. Mas eu acho que, pelo que hoje há de disponível no Vasco, interessante. Lloyd Augusto, Benjamin Garré e Fabinho. Lloyd Augusto, o Vasco vai pagar ao Alanyaspor, clube do futebol turco, algo em torno de 1,5 milhão de euros pela compra do jogador. Quase 9 milhões de reais. A expectativa é que isso seja fechado, esse acordo, nos próximos dias. Benjamin Garré, o Vasco tenta chegar a um acordo com o clube russo. Informações até que, nesse momento, de acordo com o próprio empresário do jogador, não se definiu nada ainda. Há uma negociação, há um interesse do Benjamin Garré em sair da Rússia, voltar à América do Sul, ele que é um argentino, e vestir a camisa do Vasco na Liga do Futebol Brasileiro, que é uma das maiores ligas hoje do futebol mundial. E a informação é exatamente essa, tá? O Vasco quer Benjamin Garré quer o Vasco, mas as partes tentam uma liberação junto ao clube russo. O Vasco está disposto a pagar pelo atleta. E o Fabinho?
que o Vasco formalizou uma proposta de US$ 1 milhão, em torno de 6 milhões de reais. O América Mineiro recusou essa proposta inicialmente, a gente trouxe a vocês no Fala Gigante. Entretanto, há uma grande expectativa para que as partes fechem. Por quê? Porque o Fabinho quer vestir a camisa do Vasco, com todo respeito ao América Mineiro, mas hoje é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro. E o Fabinho, meu amigo, ele tem 25 anos de idade, é um jogador jovem, e ele tem na sua mesa uma proposta do Vasco, que vai disputar a Sul-Americana, que vai disputar a Copa do Brasil, que vai disputar Campeonato Brasileiro, e que não tem atacantes, então o Fabinho vai ganhar oportunidade. Ele tem essa proposta de vida para ele, é uma proposta da vida do Fabinho, tá? Proposta da vida do jogador. E tem a possibilidade de permanecer no América Mineiro. Ele com o América Mineiro tem um contrato apenas até o final do ano. Ele não quer ficar na América. E qual é a situação hoje do América Mineiro? Ele não quer ficar na América, ele não quer renovar com a América e tem um contrato curto. A partir do meio do ano ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então o América Mineiro corre o risco de no meio do ano perder o Fabinho de graça, sabendo que o Fabinho não quer ficar na América. Então assim, o América tá numa sinuca de bico danada, é aquele ditado, né? É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então é melhor para o América Mineiro ganhar 1 milhão do que não ganhar nada. Então as coisas estão andando, há uma expectativa também de desfecho. Então assim, as três situações estão muito bem encaminhadas, tá? A grande situação positiva é que o Lloyd, o Garré e o Fabinho todos querem vestir a camisa do Vasco da Gama, então a expectativa é que ande. Infelizmente, não andou com outros nomes, mas pode ser que enfim ande com esses. Não são os grandes nomes do mercado, mas volto a repetir. Diante hoje da situação do nosso setor ofensivo, esses três chegam para serem titulares absolutos do nosso ataque. E na minha opinião, eu acho que eu tô aqui também para dar a minha opinião, tem um nome aí, meu amigo torcedor, que, sinceramente, o Vasco tinha que aproveitar e contratar. Que é um tal de Daverson. Conhece esse rapaz aí que tá aparecendo na imagem a vocês? Meu amigo torcedor vascaíno, esse atleta, ele foi comprado pelo Atlético Mineiro na temporada passada. O Atlético compra o Daverson junto ao Cuiabá, um jogador que foi muito bem, inclusive no Cuiabá, durante todos esses anos. A saída dele do Cuiabá, ao meu ver, culminou até no rebaixamento do Cuiabá para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Atlético paga 4,5 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do Daverson. O Daverson, ele assinou um contrato com o Atlético Mineiro curto, até o final desse ano, até o final de 2025, e a partir do meio do ano ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Daverson é um jogador que já não é mais jovem, tá? É um jogador até com uma idade até bastante avançada, tem 33 anos de idade, mas hoje no futebol moderno, com 33 anos de idade, você consegue desempenhar muito bem. E na temporada passada, quando chegou, ele foi uma peça importante para o Atlético. Ele chegou a ter 6 gols e 2 assistências em 23 partidas. Foi muito bem, se adaptou rápido ao clube de Minas Gerais, com gols importantes, em semifinal de Libertadores. Ele que fez chover naquela partida da semifinal, se não me engano, contra o River Plate, na Arena MRV. E é um jogador assim, gente, muito, muito grande. Eu vejo o Daverson como um jogador muito grande. Um atleta que, na temporada passada, pelo próprio Cuiabá, marcou 10 gols e deu 7 assistências. Juntando a sua passagem pelo Cuiabá e pelo Atlético, foram no total 45 jogos, com 16 gols e 9 assistências. Então, foram números muito expressivos do Daverson. Em 23 haviam sido 45 partidas, com 17 gols e 2 assistências. Então, assim, o Daverson é um nome de números expressivos. E qual é a situação? O Atlético Mineiro, ele tem um elenco muito grande e muito forte, tá? O elenco do Atlético Mineiro é muito bom. É um elenco, olhando para o nosso elenco do Vasco da Gama, é realmente de se invejar. Ainda mais quando a gente olha para o setor ofensivo, né? O Atlético Mineiro é uma equipe que tem, para o ataque, nomes como Júnior Santos, Tomás Coelho, Bernard, Hulk, Gustavo Scarpa, o próprio Daverson. Contratou um bom jogador, que é o Brian Palacios, um colombiano que é jovem, tem 22 anos de idade, tem passagem pela seleção colombiana, é um cria das categorias de base do Atlético Nacional, se destacou por lá e chegou ao Atlético Mineiro na temporada passada. Então, assim, o Atlético tem um elenco muito forte. E contratou o Rony ainda. O Rony será oficializado aí, muito provavelmente nessas próximas horas, realizou exames médicos nessa quinta-feira. É porque a gente está trazendo isso tudo. Porque diante de todo esse cenário que eu estou trazendo a vocês,
o Daverson ele tende a perder espaço. O Daverson já tá perdendo espaço até com o próprio Cuca. Eu vou ser sincero aqui a vocês. Eu não sei se deu algum problema entre Daverson e Cuca durante o período do Palmeiras. Os dois, no caso, já trabalharam juntos no Clube Paulista. E o Daverson não tá tendo espaço com o Cuca no Atlético. O Daverson, nessa temporada, vestindo, né, a camisa, é claro, do Clube de Minas Gerais, a camisa do Atlético Mineiro, ele tem apenas 4 partidas disputadas. E com pouca minutagem. Ele entra na segunda etapa do Atlético e América Mineiro, atua em 29 minutos. Ele entra na segunda etapa do Atlético e Vila Nova, atuando apenas em 12 minutos. Ele entra na segunda etapa do Atlético Cruzeiro, recentemente entrando e jogando apenas 1 minuto. E entra agora contra o Itabirito, nesse último dia 12, né? No caso, ontem, marca um gol, mas atua apenas 9 minutos. Então, assim, não está tendo minutagem alguma o Daverson. Um jogador que não, ao meu ver, faz mais parte dos planos do Cuca, ainda mais com a chegada do Rony. E por que eu estou trazendo tudo isso a vocês? Porque ontem a gente teve a informação que o Vitória, o Sport Clube Vitória, tem um interesse na contratação do Daverson. O Vitória perdeu um grande centroavante, que foi o Alejandro, um jogador que brilhou, vestindo a camisa do Vitória na última temporada, e hoje o Vitória busca um camisa 9 no mercado e olha para o Daverson exatamente como esse nome. Há uma expectativa que o Atlético faça negócio, porque o Daverson não está sendo utilizado. E por que eu estou falando isso? Porque diante de todo esse cenário, Daverson não sendo utilizado no Atlético, a perspectiva iminente, uma saída, um contrato curto de menos de 1 ano, agora com o Atlético Mineiro que vai até o final de 2025. Hoje, do nada, tá? Sem motivo, razão ou circunstância, o Daverson colocou essa imagem que está aparecendo aqui ao lado, a vocês. Novo, jovem, com o punho cruzado. Creio que todos vocês vascaínos sabem. O punho cruzado é um sinal da Força Jovem, uma torcida organizada do nosso Cruz Maltino. E ainda disse, desde menor, nunca foi diferente. Eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta. O Daverson ele sempre falou que o sonho dele era vestir a camisa do Vasco da Gama. Sempre revelou, ele nunca escondeu. Passou por Palmeiras, passou por agora Atlético Mineiro, passou por Cuiabá e nunca escondeu ser um vascaíno e o sonho de vestir a camisa do Vasco. E eu acho que talvez esteja chegando a hora. Diante de todas as informações que eu trouxe a vocês, diante da iminente saída do Atlético Mineiro, diante da carência que o Vasco da Gama tem por um atacante, eu chego perto da câmera e se eu pudesse gritar aqui, eu gritaria. Eu só não vou gritar para os vizinhos não acharem que eu sou louco da cabeça. Mas alô, Pedrinho! Alô, Marcelo Santana! Vamos querer fazer alguma coisa? Vamos querer? Vamos querer se mexer? Vamos querer? O Verratti não precisa de um reserva? Olha o reserva aí, cara. Acorda. Pelo amor de Deus. O Atlético Mineiro pagou 4,5 milhões por ele no ano passado. Se você der 3 na mão do Atlético, você leva o Daverson. Traz o Daverson. Traz o Daverson. Para mim, o Daverson é melhor que o Verratti. Mas como é o Verratti, tem a sua idolatria, tem os seus gols, ter o Daverson no banco de reservas é um luxo. Então traz ele. Traz. Urgente. Traz o Daverson. Urgente. Pelo amor de Deus. O homem, depois desses stories que a gente está vendo aí, ele postou isso hoje, tá? Há poucas horas atrás, em torno de 3 horas atrás. Ele só faltou falar, Vasco, me leva que eu quero vestir a camisa de vocês. Só faltou isso. Porque desde menor nunca foi diferente. Eu acho que ele tá querendo dizer tudo aí nessas imagens. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu acho que chegou a hora. Chegou a hora do Daverson vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Concorda, vascaíno? Deixe a sua opinião nos comentários. Entretanto, me preocupa. Me preocupa com essa lentidão, com essa ideia, esse planejamento que eu até o momento não vi o Vasco realizando no mercado da bola. Fechado? Vamos prosseguir com o vídeo então? Vamos trazer mais informações e novidades sobre o nosso Vasco da Gama? Que, como eu trouxe lá na introdução, né? O Vasco, nessas últimas horas, levou uma jantada de ninguém mais, ninguém menos do que do diretor executivo Paulo Brax, do Atlético Mineiro. Vocês lembram o que rolou nessas últimas horas? O Galo fechou com o Rony.
Após fechar com o Rony, o Vasco formalizou uma proposta que interessasse ao jogador. Após isso, o atleta virou para o Palmeiras, após deixar muito bem claro que tinha fechado com o Galo, e pediu para mudar, para fechar com o Vasco ao invés de fechar com o Atlético. Isso não caiu bem no Atlético Mineiro. E ontem, o diretor executivo do Atlético Mineiro, em entrevista coletiva, só faltou escantear o Vasco, debochar do Vasco. Não da instituição, mas das pessoas que trabalham no clube. Eu não dou moral ao Paulo Brax, não, que aquele fez muita cagada também. Mas que sobrou para a diretoria do Pedrinho e companhia, sobrou. Dê uma olhada aí nas palavras de Paulo Brax ontem à noite, após a partida do Galo. O assunto do dia hoje, e a maioria de vocês aqui presente mandou mensagem para mim, que era natural, é o assunto do Rony. Atlético e Palmeiras fecharam um acordo ontem pela contratação do atleta Rony para nós, e a gente também teve o de acordo do jogador, e no dia de hoje a gente começou a troca de minutas. Eu acompanhei pela imprensa a possibilidade, sondagem, o possível acerto do jogador com um outro clube, e em nenhum momento a gente questionou o desfecho dessa negociação. A gente estava muito tranquilo, por mais que a imprensa tenha ficado empolvorosa, e também é natural. O Rony sempre quis vir para cá, deixou isso claro durante a negociação, deixou isso claro para mim hoje, de tarde, antes de vir para cá, numa reunião que fizemos. E estamos também próximos de concluir com o próprio Palmeiras mais um negócio, que é um empréstimo do Bruno Fux, que vocês viram que a gente tirou ele da relação hoje, e a vinda do Caio Paulista, do Palmeiras para cá, um jogador que atua em duas posições. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Loucura atrás de loucura do nosso Vasco da Gama, até jantada de Paulo Brax essa diretoria do Pedrinho tá levando. A que ponto chegou o nosso Cruz Maltino? Para prosseguir aqui o vídeo, lá na introdução eu comentei com vocês também sobre a situação da FIFA, né? E definitivamente, meu amigo torcedor, o Vasco da Gama em breve deve receber aí uma notificação da FIFA, tá? Por conta de uma reclamação feita nessas últimas horas pelo New Old Boys, clube do futebol argentino, pela compra que o Vasco fez na temporada passada do volante Juan Sforza, meio campo, que à época tinha 23 anos de idade. O Sforza era um dos grandes destaques do New Old Boys, tá aparecendo aí na imagem a você até a foto do Sforza vestindo a camisa do clube argentino. E o Vasco da Gama compra o Sforza pelo valor de 24 milhões de reais. Entretanto, o pagamento que foi feito no momento da compra foi de apenas 9. Ou seja, o Vasco ainda deve 15 milhões ao clube argentino. Diante disso, o clube argentino cobra exatamente 2 milhões e 600 mil reais na justiça, na FIFA. Essa reclamação foi oficializada ontem, diante desse atraso, e o clube argentino cobra aí esse valor já com correções e juros. Agora aí é aguardar uma solução, tá? Da FIFA com relação ao Vasco da Gama. Há um risco sim de transfer ban, que é no caso quando o Vasco ou qualquer outro clube é travado pela FIFA de realizar contratações, o que seria, ao meu ver, um grande problema nesse momento, né? Imagina, o Vasco não conseguiu contratar mais ninguém por conta do transfer ban da FIFA. Acho que a gente precisa de tudo menos isso. Então, é uma preocupação, o Vasco não tem grana, o Vasco tá duro, o Vasco tá sem dinheiro, mas tem que arranjar alguma grana para conseguir pagar, né? O jovem jogador, Juan Sforza, comprado pela gestão da 777, e essa dívida que acabou caindo no peito do Pedrinho. Assim como essa, várias outras, do Paulinho, do Puma, do Piton, muitas dívidas, do Hugo Moura, do Cleiton. Olha, é definitivamente um absurdo. E eu sempre vou falar aqui a vocês, a gente critica a gestão do Pedrinho, mas jamais esqueceremos do que foi feito no Vasco. Para criticar um, a gente não precisa esquecer de outro. Sempre que eu for criticar a atual gestão do Pedrinho, eu vou lembrar que o Pedrinho foi alguém que salvou o Vasco da mão dessa empresa
norte-americana falida, que poderia dar um problemão se o Vasco ainda estivesse sob, né, o comando desse grupo norte-americano. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, né, definitivamente, sobre o que você espera do nosso Cruz Maltino. A gente, meu amigo, por enquanto, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá? Aliás, apenas o último vídeo, já o último vídeo dessa quinta-feira. E amanhã às 7 horas voltem, que aí sim a gente terá o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo do dia. Fechou? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Eu conto muito com você. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.